Os irmãos e irmãs, quem nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, também queridos irmãos e irmãs presentes aqui na igreja, formando essa pequena comunidade que reza presencialmente em comunhão com a grande comunidade de São Sebastião, que acompanha nesse momento a transmissão e reza conosco, participa conosco da celebração da ressurreição do Senhor. Hoje, fiz questão de nós virmos aqui para o lado da pia do batismo, porque esta noite, tradicionalmente na igreja, é a noite do batismo por excelência. A noite em que a igreja celebra o batizado de todos aqueles que foram preparados de modo muito especial ao longo do ano, mas de modo particular durante a quaresma, para receber o sacramento do batismo. Assim era o catecumenato nos primeiros cristãos. E a nossa fé, a fé na ressurreição, aquilo que hoje nós estamos celebrando, justamente nós experimentamos a pia do batismo. Nós vimos nessa terceira leitura que escutamos da carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo pegando firme com os romanos e dizendo assim: será que ignorais que todos nós batizados em Jesus Cristo é na sua morte que fomos batizados? Meus irmãos e minhas irmãs, o batismo, segundo o nosso ritual da Igreja Católica, ele deveria ser por imersão. Mas parece que isso é batismo de crente. Não, é batismo católico. Nós paramos de fazer e os irmãos copiam aquilo que nós deixamos de fazer. Se não fosse por imersão, seria lavar o corpo inteiro da pessoa. E por último, se não houvesse condições de fazer nenhuma e nem outra das primeiras opções, então a gente faria o batismo molhando a cabeça daquele que é batizado 3 vezes. Mas por que mergulhar? Porque batizar significa mergulhar. Batismo é mergulho. E é uma experiência de morte, porque quando a gente mergulha e afunda na água, a gente sim corre o risco de morrer, corre o risco de morrer afogado. E é uma experiência de morte, é de morrer para o pecado, morrer para a vida do pecado, para ressuscitar para uma vida nova, para uma vida na graça, para uma vida de santidade, para uma vida no corpo de Cristo, que é a igreja, ou seja, ressuscitar de uma vida egoísta e individualista para uma vida de comunidade. E vejam, nós que fazemos a experiência do batismo e da vida de comunidade, nós padecemos por não podermos estar em comunidade numa noite como hoje e celebrarmos a alegria da nossa vida, a festa mais importante do nosso ano, que é a Páscoa. É a festa mais importante. Ela é mais importante que o Natal, ela é mais importante que a festa de Pentecostes, ela é mais importante que a festa de São Sebastião, ela é mais importante que o nosso aniversário, porque tudo isso só tem sentido porque Cristo ressuscitou. E nós, pelo batismo, somos sepultados, nós morremos com Cristo. Nós morremos, é isso que São Paulo está dizendo. Nós batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que nós somos batizados. Pelo batismo, na sua morte, fomos sepultados com Ele, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Então, viver o batismo é justamente viver já a ressurreição. É começar a experimentar a vida nova do céu aqui. Por isso que o batismo, meus irmãos e minhas irmãs, não é aquele rito que aconteceu aqui um dia. Isso foi a celebração do rito.
O batismo é o que nós vivemos no nosso dia a dia, é o que nós estamos vivendo hoje, é o que nós celebramos ao longo dessa semana, é o nosso trabalho feito de maneira diferente, porque nós temos consciência que fomos batizados, que nós já morremos para o pecado e temos que viver uma vida nova. Portanto, nós no nosso trabalho, nós não cedemos ao pecado, nós vivemos como quem tem consciência de que deve viver uma vida nova. Por isso o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa honestidade no nosso trabalho. Por isso que nós vivemos a família na fidelidade e no amor, no respeito e no perdão. Porque nós sabemos que nós morremos para o pecado e, portanto, nós renunciamos a essa vida de pecado, essa vida de morte, para viver uma vida nova em Cristo, aonde o amor, a fidelidade, o perdão e o respeito devem ser permanentes. Nós vivemos de maneira diferente, porque temos consciência que no nosso convívio com a sociedade, nós não fazemos opções de morte, porque nós já renunciamos à morte pelo batismo e aceitamos a vida plena em Deus. E reconhecemos que todo ser humano é objeto do amor de Deus e precisa ser amado, precisa ser cuidado, precisa ser respeitado. E nós olhamos para cada um como um irmão, como uma irmã, como filhos do mesmo Pai que nos tornamos justamente pelo batismo. E diz São Paulo ainda: se fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos também semelhantes a Ele na nossa ressurreição. Ou seja, assim como Cristo teve o seu corpo ressuscitado, assim como Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Como vai ser nossa ressurreição? Não sabemos. Nós sabemos que Cristo ressuscitou. Vocês vão ver nos próximos dias, quem acompanhar a liturgia, não vou dar spoiler, né? Acompanhe a liturgia dos próximos dias para ver as experiências com o Cristo ressuscitado. O Cristo que vai aparecer no meio deles estando com as portas fechadas, é um corpo que passa paredes, mas Jesus também vai lá e pede se eles têm alguma coisa para comer, porque eles não estão acreditando, estão achando que estão vendo só um espírito, só um fantasma, e Jesus come um peixe assado na presença deles. Então não é só um espírito, realmente é um corpo concreto e material. Nós não sabemos como aconteceu a ressurreição, mas sabemos que ela aconteceu. E nós também vamos ressuscitar. Também vamos ter o nosso corpo glorificado. É diferente de, por exemplo, uma revivificação. Lázaro foi revivificado, voltou para a vida, mas depois morreu. A filha de Jairo foi revivificada, mas depois morreu novamente. E assim por diante. Uma coisa é voltar à vida terrena, para depois acabar morrendo novamente. E hoje, se nós formos olhar, quantos e quantos estão realmente mortos, e os médicos, através de todas as suas habilidades e seu conhecimento, conseguem praticamente trazer de volta à vida aquele que morreu, que teve uma parada cardíaca, que teve uma parada respiratória. Quantos irmãos e irmãs aí, pelo Covid, literalmente estiveram praticamente mortos e foram revivificados. Isso é diferente da ressurreição. A ressurreição é uma transformação na essência. Nós somos transformados na essência do nosso ser para vivermos na glória e sermos eternos, aonde não seremos mais dependentes, não seremos mais submissos aos sofrimentos, às doenças e à morte. E também não seremos mais suscetíveis aos pecados, porque vamos viver na plenitude da graça de Deus. Então, se nós participamos da morte de Cristo pelo batismo, vamos participar também da sua ressurreição. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo ressuscitou dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre Ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas,
mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim vós também considerai-vos, meus irmãos, mortos para o pecado e vivos para Deus. O pecado que levou Cristo a ser morto na cruz já foi vencido pela ressurreição de Cristo. Portanto, não vivamos como mortos, vivamos como vivos. Cristo ressuscitou. Apesar de todo o espírito de morte que nos rodeia, apesar de todo o sofrimento, apesar de toda a desgraça, nós já somos vitoriosos porque em Cristo nós temos a vida eterna. Em Cristo nós temos a certeza de que a morte não é mais o fim, de que a morte não é um adeus para sempre daqueles que nós amamos. Nós sabemos que a morte é apenas o acesso. Cristo morreu na nossa frente, abriu as portas da morte para a eternidade, e nós passando pela morte, passando por essa porta, passando por esse mar que foi aberto por Cristo, como Deus abriu o mar para o povo no deserto, nós também vamos passar por esse mar e chegar na vida eterna como o povo chegou na terra prometida. Para isso acontecer, basta que a gente permita, assim como vimos na segunda leitura, que o nosso coração de pedra, o nosso coração duro, seja substituído por um coração de carne, capaz de sentir, de perceber o quanto nós somos amados por Deus e o quanto nossos irmãos e irmãs também precisam do nosso amor para sentirem o quanto eles são amados por Deus. E assim juntos nós possamos caminhar na certeza da felicidade eterna, da plenitude da vida que o Senhor prepara para todos nós no céu. Essa é a grande notícia da Páscoa. Essa é a notícia que muda a nossa vida, que muda a maneira de nós encararmos as realidades, sejam as melhores ou sejam as piores. Cristo ressuscitou. Nós que morremos com Ele pelo batismo, haveremos de ressuscitar e sermos glorificados com Ele na eternidade. Meu irmão, minha irmã, feliz e abençoada Páscoa. Que a nossa passagem por esse mundo seja feliz e que a nossa passagem para a eternidade seja mais feliz ainda, porque caminhamos seguindo os passos de Jesus de Nazaré, aquele que morreu e ressuscitou por amor de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.